que empolga a razão do homem, e lhe faz enveredar pelo caminho do crime. Enquanto que o amor eleva a criatura, esclarecendo-lhe a razão e apontando-lhe o caminho do bem, a paixão escraviza, o coloca abaixo do réptil, transforma-o no bruto. Não convém confundir estes dois sentimentos, que são diametralmente opostos. Quando duas criaturas se querem com pensamento digno de se unirem, criarem filhos, viverem por eles até o sacrifício, constituindo um lar, quando duas criaturas se querem, se respeitam, e se consagram uma à outra definitivamente, perante Deus e face dos homens, por laços indissolúveis, Deus vela por essa afeição, Deus encaminha os passos dessas criaturas e os auxilia até nas suas provas e dores. Mas, quando a paixão se apodera da criatura humana, vestindo-a de falso amor, fingindo aquilo que não é o seu sentimento, longe de elevar-se a alma, satisfazê-la em suas necessidades legítimas, a rebaixa, a fustiga, a caustica, a condena. Do amor, para o alto, da paixão, para o crime, do amor, para a luz, da paixão, para a treva, do amor, para a resignação, da paixão, para o desengano, o erro. Dois sentimentos antagônicos, que ainda hoje avassalam o mundo, o rebaixam à condição em que se encontra. Se imperasse na Terra o amor de Deus, ela seria um planeta suave, sereno e belo, não obstante ser um planeta de dores, seria um mundo feliz, porque o respeito à majestade do próprio Deus é um sentimento sublime. Ao vos aproximardes de um sofredor, vós tirais reverentemente o vosso chapéu, vos curvais diante do martírio de uma criatura que pena, respeitais o sofrimento. Diante da paixão, os vossos sentimentos se revoltam, contraem, sentis um verdadeiro horror a quem agasalha tal ressentimento. Meus amigos, velai pelos vossos instintos. Não penseis que é o sentimento que arrasta o homem para a prática de atos pecaminosos. É o instinto que, no homem civilizado, no homem crente, deve estar amortecido pela voz da razão, deve ser dominado como um corcel bravio. O instinto, quando se apodera da razão do homem, transforma-o em bruto. Não é amor aquilo que escraviza. O amor é livre, o amor é suave, não se oculta, porque não tem motivo para isso, ele tem alegria em se mostrar. Duas criaturas do que nutrem amizade sincera, não se envergonham à face do mundo. A paixão se oculta, vai para a treva, tem necessidade de fugir da sociedade, dos homens, de tudo, para estar tranquila, para tentar viver feliz. O amor vem à luz. Ele se mostra, aqui estou, aprendei de mim, amai como eu amo, porque sou feliz. Meus amigos, sirva-vos esta lição para todos os dias da vossa vida. Não permitais que um sentimento pecaminoso se apodere de vós. Não façais de inocente aquilo que só contém maldade. Sede sinceros, leais, verdadeiros. O homem, quando escolher aquela quem deseja dar o nome de esposa, não se envergonhe da face do mundo, traga para ser vista. A mulher que tem desejo de se consagrar como esposa certa e determinada à criatura, tenha prazer com isso, porque o amor não é pecado. A paixão é que se oculta, ela é indigna, ela representa o vício, ela pede às criaturas humanas. Permita o Senhor de todos os mundos que estas palavras insignificantes do seu servo, confortem a alma daqueles que amaram honestamente, com toda a pureza de sentimento, e, não obstante isso, tiveram a dura prova de se verem cruciados pelo próprio amor. Deus abençoe a criatura que padece por causa deste sentimento tão nobre, tão elevado. Que Deus vos abençoe e inspire paz a todos os homens. Alfredo Barcelos. Em 30 de setembro de 1938. Aceitemos o jugo suave do Mestre. Meus amigos, meus irmãos, disse Jesus, em sua palavra divina, tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, carregai o meu peso, que é suave. A palavra de Jesus era a expressão da verdade. O jugo que o Salvador impõe à criatura humana é o jugo sereno,
suave e doce do seu amor. Quem ama não encontra sacrifício nem peso em qualquer esforço que possa fazer em benefício do objeto do seu amor. Se esse objeto é, pois, o próprio Cristo, quão suave será a criatura humana a tomar o seu jugo, quão leve será esse peso. É o que vos aconselho no momento, caríssimos irmãos. Vós bem sabeis que a terra, que habitais, tem sido sempre um planeta de dores e sofrimentos, mais do que nunca ela é, hoje, um verdadeiro hospital. Por toda parte, o resgate de dívidas, gemidos, enfermidades assolando os lares, calamidades de outro gênero mortificando os homens, criaturas desoladas pelo sofrimento alheio, que se tinge em parte, enfim, almas torturadas pela inquietude da vida, pela incerteza desse amanhã, que não conhecem. Em toda a terra, suspeitas, desavenças, discórdias, questões de somenos importância, atingindo proporções aterradoras, por toda parte, dores, mágoas, pesares, sofrimentos. Tomai sobre vós o jugo suave do Mestre, e vereis como tudo isso se torna leve, como tudo isso é fácil de suportar. Jesus carregou sobre os ombros uma cruz que não lhe pertencia. Não me refiro ao madeiro infamante, em que o pregaram, mas ao peso enorme do pecado do homem, que lhe foi tirado sobre os ombros. Ele, o justo, o divino, em cuja mente jamais perpassou um só pensamento menos liso, será coimado por criaturas inferiores como um malfeitor, um impostor, um ser ínfimo. Ele, a verdadeira grandeza, ele, a palavra de Deus corporificada, ele, o limpo de culpa, porque jamais pecou, teve que suportar a cruz pesada dos insultos, dos impropérios, das ameaças, dos castigos, que não merecia, enfim, tudo quanto o cálice amargo da existência lhe ofereceu. Legou-vos o divino Mestre a esmola dessa resignação, o exemplo dessa caridade sem par, a certeza de que Deus vê o vosso sofrimento, e Ele o abençoa, porque é proveitoso, quando o sabeis suportar com a paciência devida. Meus amigos, há muito padecimento na terra, há muita mágoa nos lares, muita tristeza oculta, muito sofrimento espiritual e material no vosso mundo. Erguei os olhos para Jesus, e dizei do íntimo da vossa alma: Senhor, toma sobre os meus ombros o teu jugo, porque é suave, aceito o teu peso, porque é leve, e, assim, as dores que a vida me oferece se tornarão em sofrimentos suportáveis, porque proveitosos. Deus vos guie, meus irmãos, no cumprimento dessa graça. Deus enche os vossos corações da confiança que deveis ter na palavra sagrada do Divino Mestre. E que esta ocasião, em que as vossas almas se concentrem esperando receber de Deus as grandes esmolas, seja realmente de grande proveito para os vossos espíritos. Deus vos guie. Grace. Em 4 de outubro de 1938. A Seiva da Alma. Amigos meus, Deus vos abençoe. A fé espírita está baseada nos evangelhos. O Evangelho de Cristo é espírito e verdade, e as palavras de Jesus, outra coisa não foram, senão espírito e verdade. Meus amigos, vós não podeis externar sentimentos que não possuís. Sua vida habita em vós, dareis testemunhos de vida. Se, porém, a vossa vida é morta, dareis frutos de inércia. Tereis posições dúbias, tereis atitudes de difícil interpretação, sereis vistos pelo mundo com a face que vós quereis lhe mostrar, enquanto que a outra só é visível para nós. Evangelho e Espiritismo são vida. Deixai que essa corrente fluídica, que representa a seiva da vossa alma, circule em todo o vosso organismo. Não fiqueis como ficam os corpos afetados de gangrena, desprovidos da circulação. Onde o sangue penetra e vasculheja, a gangrena não se estabelece. Onde, porém, ele não circula ou estagna, é certo que esse corpo ficará afetado do mal funesto. Igualmente a parte espiritual do vosso ser, quando a seiva da vida, que representa a fé, não circular, o vosso organismo espiritual padecerá.
Deixai, portanto, que essa seiva fluídica, que é a alma da vossa alma, circule em todo o vosso organismo. Meus amigos, que a fé não seja, tão somente, o entusiasmo do momento, que a fé não seja, tão somente, a crença nas revelações do alto, mas que seja positivada em tudo, e documentada em ação, registrada em testemunho infalível. Sereis felizes, e tereis a vossa consciência nas palmas das mãos, clara como a luz do dia. Quando a fé espírita viver dentro de vós, quando ela for o alimento da vossa alma, quando ela for o sustento da vossa razão, a inspiradora da vossa inteligência, o báculo a que se apoie vosso caráter firmado nela, tudo ela vos pode dar. A fé espírita nada negará. Meus amigos, ela é o consolador prometido pelo Mestre, que não mente. A fé espírita tudo vos dará, repito. Alimentai-vos, pois, dessa fé, enchei dela a vossa alma, e não seja ela apenas a vossa convicção, seja ela o fruto do vosso coração, e tereis tranquilidade e suavidade, possuindo o amor dos amores. Enchereis o vosso espírito, porque sereis realmente colaboradores com aqueles que deram o testemunho solene da sua fé perante a própria morte. Deus vos guie, ampare e proteja sempre. Isaura. Em 4 de outubro de 1938. Sobre a paciência. Amigos, irmãos, um dos atributos mais necessários à criatura humana, um dos fatores indispensáveis à sua peregrinação terrestre, ao bom resultado dos seus trabalhos, das suas dores, dos padecimentos morais ou físicos, é a paciência. A paciência é fator indispensável ao sofredor, só ela lhe faz aceitar de boa vontade o azorrague que representa a grande prova. Meus amigos, sem paciência, muitos santos teriam falido neste mundo. Quantos deles, que se encontram na glória, que se encontram felizes, ditosos, cheios de obras boas e pensamentos bons, derramando fluidos salutares pelo universo, muito especialmente pela terra em que habitais, planeta que necessita de socorro imediato, sem a paciência, poderiam dar conta de sua incumbência, alcançar o ponto onde se encontram hoje. Vós que aqui viveis, sabei que sois peregrinos nesta terra, sabei que sois viajores e que a vossa viagem tem que ser repetida no mesmo itinerário, centenas de vezes, talvez milhares de vezes. Sabei que as vindas e revindas dos espíritos ao planeta, são um dos pontos principais, básicos do espiritismo, a fé que vós abraçais. Por que desesperar, meus amigos? Por que não olhar para aquele que tudo sofreu e pacientemente viveu? Nem se diga que paciência é humilhação, paciência é humildade, paciência é cordialidade. Aí está a notável diferença. Humildade é a virtude máxima do cristianismo, pois é ela quem assiste à caridade. A humilhação é o ato vexatório, indigno, busca rebaixar aqueles que na vida material nada representam. Sede humildes, meus amigos, e sendo humildes, sereis pacientes. É a paciência que leva o homem até os pés daquele que tem nas mãos as rédeas do universo inteiro. É a paciência que aproxima o homem da prova, e o faz abraçá-la pacientemente, humildemente, alegremente. É a paciência quem corrige, meus amigos. Quantos exemplos tendes vós em vosso meio dessa paciência incansável de todos os dias, de todas as horas, de todos os instantes? Quantos exemplos tendes vós? O sofredor ganha sua alma, pela paciência, perde o seu tempo a sofrer sem ela. Deus vos ensine a ser mansos, pacíficos, humildes, pacientes, e que a benção do Pai e do Filho recaia sobre toda esta assistência, influindo no seu ânimo, para que a virtude da paciência possa fazer morada em cada um. Glória seja dada a Deus, e paz na terra aos homens de boa vontade. Alfredo Barcelos. Em 7 de outubro de 1938. Súplica. Meus amigos, uma prece para o encerramento da sessão. Senhor Deus, misericordioso e bom, luz do universo inteiro, paz,
consolação, amor de todos os amores. Senhor Deus, oramos a Ti neste instante, juntamente com os filhos da terra, em favor daqueles que se encontram desviados de Ti, que és a caridade, a piedade infinita. Senhor, piedade para os que se encontram afastados da verdade, dá que a luz do Teu amor brilhe ainda mais intensa, sobre todos eles, para que se cheguem a Ti. Tudo pelos infinitos méritos daquele que foi o manso Cordeiro de Deus, injuriado, pelos homens vilipendiado, maltratado, ele que foi o Salvador da humanidade, porque lhes apontou o caminho da verdade, porque lhes salvou o mundo para vencer a vida. Piedade para os transviados da luz. Célia. Em 7 de outubro de 1938. Oremos com fé. Amigos e irmãos, desça sobre vós a benção de Deus. Não é raro ouvir o homem proferir sentenças como esta: se Deus tudo vê, se Deus tudo ouve, se nada lhe é oculto, por que importuná-lo com pedidos? Ele sabe o que nos convém e não é necessário pedir. Essa é a opinião daqueles que, não compreendendo bem a doutrina que lhes rege a fé, interpretam mal as palavras do Divino Mestre. São ordens positivas de Jesus que bate a porta da caridade de Deus, para esperar a resposta, que não falha. Se o destino do homem dependesse da fatalidade, se a direção dele não estivesse em absoluto confiada ao seu próprio critério, e ele fosse simplesmente uma criatura à espera de que os acontecimentos infalíveis se produzissem, certamente de nada valeria o pedir, porque aquilo que tivesse de acontecer ocorreria, segundo a lei da fatalidade. Sucede, porém, que, se bem que um certo determinismo presida a existência do espírito encarnado, não é a fatalidade que lhe dirige a vida. Malhas serão possivelmente evitáveis, se o homem tiver a prudência de saber fazer, sofrimentos serão eficazmente atenuados, se a criatura humana souber buscar alívio onde ele se encontra, acontecimentos seriam perfeitamente evitados, se o homem tivesse a prudência de saber agir, prevenindo-os. Nada é infalível, a fatalidade não preside a ato algum de existência humana. Não confunda o homem a prova aceita previamente, no espaço, para a reabilitação de sua individualidade moral, com acontecimentos outros, que dependem apenas do seu livre-arbítrio. Por que, pois, não admitir que uma criatura padecente, sofredora na carne, digamos, cruciada de dores, possa pedir a Deus o alívio desses males, tão somente por saber que eles são inevitáveis, não tem cura, representando, assim, uma prova? Será que o homem erra em pedir por si? Será que a criatura humana não pode interceder em favor de seus irmãos? Quem assim julga, pensa mal. A oração é o laço que une a criatura ao Criador, é o pensamento humano comungando com o próprio Deus. Quem ainda não teve oportunidade de entreter essa comunhão íntima com Jesus, com o Pai Celestial, não pode compreender o que acabo de afirmar. A oração é uma necessidade para o homem crente. Cercado de embaraços, privado de certo conforto, lutando com dificuldades que lhe parecem intransponíveis, ferido na alma e no corpo, recebendo injúrias, mal-entendidos, que pode fazer um homem, quando lhe falta todo o recurso terreno, quando, indo à porta de um amigo, a encontra fechada. Quando se vê caluniado, ferido injustamente em suas mais legítimas pretensões, que pode fazer um homem destes? Volver-se para Deus, seu Pai, e pedir-lhe: Senhor, tem piedade de mim, vale-me na situação em que me encontro. Só tu podes remediar este estado de coisas, esta angústia, que me confrange, oprime e mortifica. Essa prece, partida do íntimo da alma com a sinceridade da aflição, não pode deixar de ser aceita por Deus. E, ainda que a criatura humana tenha de cumprir efetivamente a prova por que está passando, já terá dulcificado o cálice amargo dessa expiação, já terá suavizado um pouco o sofrimento, porque a misericórdia de Deus lhe acalmará o ânimo, será um bálsamo derramado sobre o seu estado moral ou físico, conforto,
que a virá amparar. A prece é uma necessidade, meus amigos. A prece bem feita, com a voz da alma, não fica sem resposta. Aqueles, pois, que entregam o destino à fatalidade, que não existe, pensam mal. Não sufoqueis a vossa razão, nem cerceeis o livre-arbítrio, faculdade que Deus vos concedeu, porque significa a escolha. Podeis escolher este ou aquele caminho a seguir, e não espereis que o destino inflexível venha pairar, severo, sobre vós, ferindo-vos profundamente, sem que tenhais o direito de clamar pelo vosso Deus. Orai, meus irmãos. A prece conforta, encoraja, sustenta, ela é a verdadeira demonstração da fé. Deus vos guarde em todos os instantes da vossa vida, que a proteção de Jesus vos acompanhe sempre. João de Freitas. Em 11/10/1938. Sejamos justos e caridosos. Amados irmãos, Deus vos guarde. É meu intuito, neste momento de comunhão convosco, levantar a vossa fé, encorajando-vos pelo resultado do vosso trabalho. Sois vistos de longe, meus amigos, sois vistos de perto. De longe, o nosso olhar vos alcança, observa as vossas atividades. Nós nos regozijamos quando vos vemos animados, prontos para o trabalho, e procuramos encorajar-vos, quando, porventura, quereis desfalecer. De perto, nós vos visitamos constantemente. Quantas vezes, no repouso da noite, penetramos em vossos lares, visitando-vos e procurando fazer-vos algum benefício. Nós vos vemos constantemente, meus amigos. E eu me alegro sumamente, por verificar que esta obra grandiosa, confiada ao discípulo amado do Divino Mestre nas mãos de criaturas de boa vontade, continua a progredir sempre. Congratulo-me, sobretudo, com o esforço tenaz que fazeis em prol do adiantamento da juventude, entregue ao vosso cuidado. Meus amigos, é preciso dirigir com a mão firme, segura, os destinos que vos são confiados, aliando os dois sentimentos, justiça e caridade. Muito podereis alcançar nesse esforço cotidiano em prol do espiritismo cristão. A justiça é que vos permite proceder com critério nas situações mais intrincadas que se vos apresentam dentro desta casa, e a caridade é que vos faz ler no íntimo da consciência, perdoando sempre, porque Jesus assim ordena. Mas não vos esqueçais de que ser caridoso é, também, fazer compreender aquele que cometeu uma falta que o erro só pode prejudicar, no momento, poderá dar um prazer doentio, mas o certo é que retardará o seu progresso espiritual. A caridade vai além, acompanhando a justiça, dulcifica-lhe o rigor, realçando, ao mesmo tempo, em caracteres bem vivos, a necessidade da benevolência, da docilidade, do bom comportamento, enfim. Meus amigos, todo esforço é feito em prol das crianças desta casa. Eu me congratulo convosco por essa luta insana de todos os dias, de todas as horas, de todos os momentos, como uma preocupação constante, e auguro para o asilo dias venturosos, de maior progresso ainda, quando os dirigentes e aquelas que são dirigidas se compenetrarem bem desta verdade. Justiça e caridade não podem ser em absoluto separadas, quando se tem nas mãos o destino de uma instituição como esta. Sede justiceiros, meus amigos, mas sede, também caridosos. Deus vos ampare e guie. Anália Franco. Em 11/10/1938. A sinceridade da fé. Meus amigos, prezados irmãos, repouse sobre vós a paz de Deus. As lições que recebestes hoje, por ocasião dessas manifestações tão apropriadas para os vossos estudos, devem merecer da vossa parte preciosa atenção. Quanto mais aprofundardes o Espiritismo, buscando nas demonstrações práticas aquilo que a filosofia e a doutrina ensinam, mais vos aproximareis da verdade. Meus amigos, os conhecimentos na Terra não são fortes, é certo, porque a alta filosofia espírita é um plano mais adiantado,
que só pode ser ministrado aos seres desencarnados. Vós, porém, que fazeis o vosso tirocínio na terra ainda como espíritos encarnados, compreendei que o vosso maior estudo será sempre o da caridade, aliada à mais severa humildade. Todas as vezes que um homem, aliás um espírito encarnado em um corpo de homem, pensa atingir culminância que não lhe é dado atingir, enquanto terreno for, erra. Homens cheios de saber, ciência material, transformam-se em verdadeiros ignorantes, quando se trata de matéria espiritual. Homens baldos de instrução, ignorantes das coisas materiais, nas coisas morais revelam-se verdadeiramente admiráveis. Deus, em sua alta sabedoria e onisciência, revela a filosofia justa ao pobre de espírito, porque ele é sincero. O que se espera de vós, meus amigos, em espiritismo, é a sinceridade dos vossos gestos, dos vossos sentimentos, das vossas ações. Tudo quanto for apenas rotulado, não tem valor. Por que parecer ao mundo aquilo que não se é? Por que declarar-se fervoroso espírita, quando nem sequer é um simples adepto? Cada um na alçada da sua competência. Sois crentes? Sede sinceros. Sois propagandistas? Fazei a vossa propaganda dentro da verdade. Sois missionários dentro da palavra evangélica. Cumpri a vossa missão. Há tanto trabalho na seara espírita, o rumo que escolherdes, fazei-o com sinceridade, e, feita essa escolha, desenvolvei a vossa obrigação com o critério de um verdadeiro espírita. Meus amigos, se a sinceridade imperasse no coração do homem que se diz espírita cristão, outro adiantamento teria tido a propaganda até hoje. Peço-vos, pois, como amigo, que vos dediqueis ao espiritismo, mas com toda a vossa alma, com toda a sinceridade. Não vacileis no alcançar um dia o alvo da vossa missão, mas fazei com clareza, com firmeza, sabendo que a fé é o principal atributo do espírito que se orienta pela caridade, que por sua vez, aliada ao seu principal fator, a humildade, dará grande proveito à evolução dos homens. Meus amigos, evolui dentro das normas da caridade cristã. Evolui dentro das normas de espiritismo cristão. Sede fervorosos, sede sinceros. Deus vos guarde. Neri. Em 14 de 10 de 1938. De uma antiga companheira. Meus amigos, meus companheiros de trabalho, aqui estou perto de vós neste instante, para me congratular convosco pela vossa presença nesta casa. Conheço a vossa assiduidade, vejo que constantemente vindes esta sessão, buscando tirar dela o proveito espiritual possível para as vossas almas. Vejo também que confiais naquele que tudo pode, e lhe pedis alívio para os vossos males corporais. Assim deve ser, meus amigos. Eu também padeci, enquanto estive na terra. Vós que me conhecestes de perto, sabeis que muitas vezes bati à porta desta casa, buscando alívio para o mal que me atormentava, e sempre obtive o remédio para esse sofrimento, muito embora tão somente para o momento, pois que a minha moléstia representava uma prova, mas a própria prova foi atenuada e eu pude muitas vezes me sentir bem em vosso meio, esquecendo que era doente. Vos concito, meus amigos, a permanecerdes sempre assim. Por mais pesada que seja a cruz dos vossos ombros, não desfaleçais. Incuti naqueles que vos são caros, naqueles a quem muito amais, e que talvez desfaleçam, a coragem da fé. A fé transpõe montanhas, disse Jesus. A fé é o sustentáculo do crente nas maiores dificuldades da vida. A fé é o alimento da alma, o sustento, e leva para Deus, consola, e dá-lhe a certeza de um remédio, de uma vida melhor no além. Quantos lares desolados, por falta de fé. Quantos mal compreendidos, porque a sua fé não é esclarecida. Quantos em pobreza espiritual, porque não sabem buscar o pão que Deus dá gratuito a todo aquele que lhe pede. A moeda corrente no além, meus amigos, é a caridade. Quando eu vos vejo, pobre de mim, que na terra nada tive,
quando vos vejo socorrendo a casa de João Evangelista, concorrendo com todo o vosso amor para o seu progresso, com a animação da vossa presença, com o estímulo do vosso trabalho, eu me alegro. E que satisfação na minha alma, que enlevo no meu coração. Como que me sinto iluminada, quando eu vejo os outros fazerem aquilo que eu quis fazer e não pude. Isso me consola. Amigos daquele tempo, vós que tantas vezes me vistes assentada nestas mesmas cadeiras, que vós hoje ocupais, amigos daquela época, uma saudade, um abraço e o progresso das vossas almas, eu vos desejo. Ismenia. Em 14 de 10 de 1938. Despertando os crentes. Meus amigos, queridos irmãos, aqui estou, em vossa presença, portador das grandes bênçãos do além, que, por intermédio do menor dos seus servos, descem sobre vós. Amados irmãos, o mundo passa por uma crise terrível, provocada pelo desencadear das paixões, pela falta de fé, pela incredulidade do homem, que muitas vezes aparenta uma crença que não possui. Assistir às cerimônias, valer-se delas para fins políticos, declarar-se cristão, fugindo às responsabilidades dessa declaração, fazer-se crente fervoroso unicamente pelo papel que a sociedade lhe obriga a desempenhar entre os homens, pela pseudo-caridade, que, longe de dar valor real ao espírito, antes o cobre da hipocrisia própria dos falsos. Tudo isso é causa de grandes males para a terra. As emanações partidas dos pensamentos maléficos, dos sentimentos inferiores, como que infeccionam todo o ambiente, tornando para os espíritos irrespirável, se me permitis a expressão, tal atmosfera pesada, carregada de fluidos que prejudicam a todos. E o homem se ressente desse ambiente, que o comprime, esmaga e envenena. O crente espírita, porém, tem armas suficientes para defesa contra essas intoxicações espirituais. Ele tem nas mãos a arma com que se defender contra os botes terríveis das almas inferiores, que buscam esmagar os fracos. Por que, então, não lança mão desses recursos, para modificar a sua própria situação? Aconselha-se prudência, calma, resignação e fé àqueles que sabem crer. No momento em que as forças inferiores se desencadeiam, provocando crises de que sois testemunhas dentro dos próprios lares, nas coletividades, na sociedade, quando mais fortes se tornam as tentações, quem mais padece é o homem crente. Parece incrível essa afirmativa, entretanto, ela é a expressão da verdade. Porque o espírita sincero possui sensibilidade muito mais apurada que o seu irmão que apenas tem de religioso rótulo. O crente espírita verdadeiro, o discípulo de Jesus, recebe todos os dardos envenenados que lhe são jogados, muitas vezes indiretamente, e padece duplicadamente, por uma só dor, duas, ao passo que a criatura rebelde, aquela que gosta de fazer mal, mais tarde é que compreenderá o alcance do seu ato. No presente, experimenta o prazer doentio das almas atrasadas, produzindo tanta soma de males. Venho aconselhar ao homem crente, aquele que tem fé no sangue precioso do Imaculado Cordeiro de Deus, derramado na cruz do Calvário, aquele que toma Jesus pelo caminho, a verdade e a vida. Venho aconselhar aquele que reconhece o Filho de Deus como o Divino Mestre. Eu venho dizer-lhe, onde está a tua fé? Como responderás perante o próprio Cristo, quando te for perguntado, que fizeste dos meus conselhos? Que fizeste da doutrina que eu vim ensinar, da doutrina que eu propalei e que tu propagas com tanto afã, da doutrina pela qual te bates com tanto esforço, que fizeste dela na tua vida prática? Pensas que cristianismo espírita é tão somente para ser levado aos quatro ventos pela voz da propaganda? Acreditas que o espiritismo é apenas para ser pregado pela palavra, pelo discurso, pela propaganda espírita, pela divulgação das comunicações? Acreditas que espiritismo é isso? Enganas-te. Espiritismo será o remodelador da tua vida, ou, então, de nada te valerá.
Ou ele revolve as chagas pútridas do teu coração, cicatrizando-as, ou ele renova a tua existência de homem velho para homem novo, ou ele te modifica o sentir insensato, ou, então, de nada vale aos teus olhos, se dele dás demonstração inteiramente contrária àquela que o Mestre exige de ti. Para o homem espírita eu digo, pois, pensa, reflete. Meus amigos, muito se poderia ainda dizer, mas para quê? Com que fim? Basta lembrar, pela última vez, a criatura espírita, a tua responsabilidade como crente em Jesus. Porque o olhar do Divino Mestre sobre aquele que diz amá-lo acima de todas as coisas, tendo a coragem de o confessar perante os homens, mas, ao mesmo tempo, desmentindo a sua fé pela conduta inteiramente oposta aos dizeres de Jesus, o olhar do Cristo, nestas condições será como aquele que ele dirigiu a Pedro, no dia em que este o negou antes que o galo cantasse 3 vezes. Pedro negou o Senhor, dizendo não o conhecer. E Jesus nada falou, tão somente virou a sua face divina para o lado onde ele se encontrava, e aquele olhar foi como um jato de luz que abrisse o entendimento do seu servo. E Pedro saiu, e chorou copiosamente. Será esse o olhar que o Cristo lançará sobre aquele que o confessa de lábios e o desmente pelas ações. Deus vos conceda a clareza de entendimento necessária à compreensão destas verdades. Jean-Marie Vianney, Curidas. Em 18 de 10 de 1938. Façamos sempre o bem. Meus amigos, meus irmãos, Deus vos abençoe. O homem espírita busca, para sua alma, o alimento que a conforte, tonifique e lhe restaure as forças, que a sustente na existência atual, preparando-a para a vida futura. Assim como o organismo material não pode deixar de ser cuidado, alimentado, para que possa viver o tempo necessário à habitação do espírito, assim também a alma necessita desse alimento constante, que é a seiva que lhe corre por todo o ser, fortificando-a, para o desempenho de sua tarefa. O crente espírita sabe onde vai beber essa força salutar para sua alma. Ele sabe onde se encontra o pão que o há de sustentar enquanto está encarnado num corpo, e que continuará a alimentá-lo quando se desprender desse mesmo corpo. Ora, assim como todos procuram, para o sustento material, o alimento são, livre de impurezas, também devem buscar, para suas almas, o alimento puro, que as torne cada vez mais fortes e preparadas para as lutas diárias da existência terrena. E admirável, no entanto, que os crentes espíritas, esquecendo, muitas vezes, o caminho, a verdade e a vida, busquem alimentar-se espiritualmente com as toxinas do mal, os pensamentos odientos, que, circulando no organismo moral, produzem soma de males que tantas vezes refletem no próprio corpo material. É de admirar que o crente espírita, que sabe procurar as verdades nas páginas dos evangelhos e a quem é dado descortinar o invisível pelas comunicações de seus irmãos do além, ainda permita que as forças inferiores, coitadas, arrastadas por sentimentos imperfeitos, venham prejudicar a norma de sua evolução cotidiana. Quantas vezes vai um espírito em progresso, dentro do seu corpo de carne, com esforço, vencendo lutas, dificuldades, trabalhos, montanhas por vezes intransponíveis, sempre vitorioso, sempre avançando, sempre com direitura ao bem, e, subitamente, presta atenção à voz inferior, que o vem desviar da rota que seguia. E, obedecendo àquela intuição perversa, transtorna todo o trabalho, anteriormente feito. É como um borrão de tinta lançado sobre um desenho correto, é como uma pincelada de mau gosto num quadro especial. O crente espírita ia caminhando de acordo com as intuições vindas do bem, praticando a caridade, socorrendo infelizes, dando a mão ao fraco, levantando o culpado, ajudando aqueles que deveria realmente auxiliar, protegendo-os com a sua sombra, acolhendo-os como criatura protetora, enfim, demonstrando afeto, carinho para com aqueles que são mais fracos, que precisam de apoio, e, subitamente, a voz do inimigo, a voz do tentador,
A voz do espírito da treva incute nessa mesma criatura pensamentos baixos, vis, odientos, e ela transtorna todo o seu trabalho. Já não é mais o amparador, torna-se o opressor, o agressor, o orgulhoso, recordando os benefícios feitos, em que nunca deveria pensar, a não ser para praticar outros iguais, maldizendo o tempo em que procedeu bem, e procurando, daí por diante, proceder mal. Quão insensato é o pensamento do homem! Meus amigos, as vozes inferiores vos cercam, os espíritos do mal, pobres infelizes da treva, buscam embaraçar-vos o passo. Longe de cederdes às suas ciladas, deveis procurar atraí-los para o caminho do bem, cerrando os ouvidos aos conselhos prejudiciais que deles partem. Para isso, olhar para o Divino Mestre, recordar a sua figura serena e doce, o seu olhar pacífico, a sua caridosa ação para com os infelizes, a sua ternura de pai para os aflitos, o seu espírito bondoso, caritativo e justo para com todos os que dele se acercavam. Meus amigos, nunca vos arrependais de serdes bons. Praticai sempre ações nobres, que levantem vosso caráter e jamais o rebaixem à posição de seres inferiores. Paz vos conceda o Senhor, e que Deus vos ilumine a todos. Isaura. Em 18/10/1938. Não rebaixeis as vossas almas. Meus amigos, meus irmãos, seja convosco o amor de Deus. Esse amor que supera o entendimento humano, esse amor que conforta as criaturas, que as anima e consola, assegurando-lhes uma vida melhor. A vida do crente espírita se afigura às vezes uma contradição à fé. As criaturas não entendidas nos ensinamentos profundos da verdade doutrinária dessa religião, formam muitas vezes conceitos mal pensados sobre os sofrimentos, as penas daqueles que, apesar de terem fé, como que são o alvo predileto dos sofrimentos, das crises. Meus amigos, assim não é. Pelo fato de ser uma criatura crente fervorosa, não atrai sobre si influências inferiores. Isso seria realmente um contrassenso. O fato é, porém, que a resistência oferecida pelo crente em verdade na palavra do Senhor, exacerba as forças contrárias, que fazem como as ondas furiosas revoltadas contra os rochedos esperando um dia derrubá-los. Os rochedos, porém, muitas vezes ficam submersos pelas vagas revoltosas, mas em poucos minutos, feita a bonança, eis que aparecem, de pé, rígidos e fortes. Assim é o crente espírita, debalde a tentação o cerca, procurando exterminar a semente da fé. Tudo mera aparência. Ainda mesmo quando o corpo material baixar à sepultura, impossibilitado de resistir pela força orgânica ao sofrimento imposto pela prova, o espírito se alçará, leve, suave, às alturas, até alcançar as elevadas mansões do infinito. Então, meus amigos, é bem melhor padecer sereno, padecer dores atrozes na terra, todas elas traçadas para o corpo material, e manter sempre a alma na altura do sofrimento que padeceis. Não permitais jamais que as vossas almas se rebaixem, que elas estejam sempre ativas. A altivez neste caso é o sentimento puro, amor do próximo, a fé, amparada por aquela que tudo pode, a caridade imarcessível, alimentando a alma do verdadeiro crente. Corpos pertencem à terra, almas pertencem a Deus. Deus vos guarde. Haga. Em 20/10/1938. A fé vencerá. Deus vos guarde, Deus vos abençoe em sua graça. Crentes espíritas, em breves palavras quero dizer que a religião que vencerá pela fé, e a vossa vencerá pela fé, compreendei. Espiritismo sem a crença é uma teoria filosófica como outra qualquer. Espiritismo com fé é uma doutrina salvadora. Explico. Ela mostra a certeza da sobrevivência da alma, um dos postulados básicos do espiritismo. A sobrevivência do ser, após a morte do corpo, a eficiência das vidas sucessivas são pontos fundamentais de espiritismo. Para a experiência dos estudos,
ainda mais outro, o resgate da vida, pelas provas. E este ponto é subordinado às vidas sucessivas. Nada disto, porém, interessa ao homem, tão de perto, quanto saber que a sua conduta como homem crente será o atestado da sua fé. Vós sabeis, meus irmãos, a parte da propaganda, pregar sobre espiritismo, exaltar a beleza da sua doutrina, enaltecer os seus postulados, estudar os seus dizeres. A fé sem as obras é mal vista pelos incrédulos, aqueles que professam outra crença, e que apesar de amesquinhar a vossa, nada conseguirão, se as vossas obras atestarem a vossa fé. A ignorância da lei não atinge o passado humano, assim sendo, na doutrina deve permanecer a mesma ordem. Não deixeis jamais que qualquer ato na vossa consciência seja contra as suas teorias. Vós sabeis o Espiritismo pela supremacia existente em sua filosofia, em sua doutrina, em sua verdade, em sua profunda teoria. Esforçai-vos, pois, para dar um testemunho às outras religiões, que perecem, exatamente por essa falta de sinceridade no cumprimento do dever. Pregaram, falaram, e demonstraram o oposto. Deus vos ampare e vos abençoe na sua graça. Sarto. Em 20 de 10 de 1938. Por ocasião da posse da nova diretoria. Meus amigos, meus irmãos, eu desejo solenizar este instante da história do asilo, pedindo a vós todos, que vos sentis animados de coragem para o trabalho, que vos concentreis todas as vezes que tiverdes uma deliberação séria a tomar. Lembrai-vos de que o trabalho humano, sem a direção divina, pouco pode realizar. E, se assim é no campo material, no terreno espiritual nada pode o realizar. Todos os homens, isto é, toda a humanidade está sujeita ao erro. As influências maléficas, infelizes criaturas sem luz, buscam aproximar-se daqueles que julgam fortes, compreendei-me, os fracos já lhes pertencem, procuram sempre se acercar daqueles que sabem resistir. E vós podereis fazê-lo, tornando-vos fortes, se a vossa fé não desanimar. Cada um ligado ao seu irmão pela fé, cada um respeitando o direito do outro em sua seara, mas todos, conjuntamente, com o mesmo pensamento de fazer bem, que os planos sejam discutidos irmãmente e as opiniões francamente expendidas, para que, todas as vezes que vos reunirdes, ao vos retirardes das sessões não haja um ressentimento, uma mágoa oculta, por uma palavra mal proferida ou por um sentimento que deveria ter sido externado e não foi. Havendo lealdade, sinceridade, amor do próximo, podeis ter certeza de que tudo irá bem. Crianças, que me ouvis, vós representais e sois, de fato, o asilo espírita João Evangelista. Foi por vossa causa que ele se construiu, foi para vós que ele se fez. Vós sois parcelas do coração do discípulo amado de Jesus. Pesai as vossas responsabilidades. É claro que as infantis propriamente não podem alcançar o que pretendo dizer, mas também estas palavras não lhes dizem respeito. Vós, as maiores, que tendes, algumas, pouco tempo de estadia nesta casa, porque vos resta apenas 1 ano para o término do curso, vós, que sois moças, que tendes aspirações e desejais viver lá fora como vivem as outras, escutai-me, neste instante solene em que vos falo, apelando para os vossos sentimentos cristãos, para a vossa boa vontade, para as vossas energias, e, ao mesmo tempo, pedindo que sejais obedientes, dóceis, respeitadoras da verdade e da justiça e, sobretudo, leais e verdadeiras. Se alguma de vós se desviar da linha do cumprimento do dever, que as outras, imediatamente, caridosamente, a conduzam para esse caminho. Longe de formar partidos, que representam revolta, formai um só cordão, e que este seja o rebanho de João Evangelista, para que ele vos possa abençoar e amar, alegrando-se pela vossa conduta. Aqui tendes a vossa diretoria atual. Aqui tendes aqueles que vão trabalhar por vós, que vão velar pela vossa saúde,
pela vossa educação, pela vossa inteligência, pelo vosso amor. Compreendei que, sendo tais criaturas designadas com a aprovação do alto, ninguém tem o direito de levantar a voz para contradizer. Caminhai, serenas e felizes, amai-vos muito, respeitai os vossos mestres, respeitai a direção da casa, e compreendei que a vossa vida correrá deliciosa e doce enquanto vossos sentimentos forem puros e verdadeiros. Porque as tristezas, as perturbações da vida, isso pertence às provas, e estas somente poderão ser determinadas por Deus. Venham. Se é necessário, venham. Que tenhais, porém, a firmeza bastante para esperardes de pé as agruras da vida, amparadas pela fé. Deus vos abençoe a todas. Encorajai-vos, tende fé, amai-vos, e saudai, comigo, a nova diretoria. Que a paz de Deus permaneça com todos vós, é o meu voto sincero nesta hora. Max. Em 28/10/1938. É chegado o momento. Irmãos e amigos, a luz e a graça do Senhor vos iluminem. Cada vez mais se aperta o cerco das provações, das dores, cada vez mais se aproxima o momento em que a fé se demonstrará, pura, real, como de fato existir em cada um, ou se patenteará inútil por falha, em grande número daqueles que parecem cristãos à vista do mundo. É chegado o momento em que pelas cruzes, pelo peso das dores, pelos sofrimentos morais, o homem demonstrará, à face do mundo, aquilo que efetivamente é. E, então, ver-se-á claramente que muitos que diziam, Senhor, Senhor, o faziam de lábios, mas não de coração. E pergunto, ainda, apelando para a vontade do homem, indisciplinada, para que entre na linha do cumprimento do dever, que poderás tu ganhar, criatura terrena que te dizes crente, se desprezas os mandamentos do Senhor e queres, tão somente, obedecer ao teu próprio egoísmo. O egoísmo é inimigo mortal da criatura, é ele que, criando raízes dentro do homem, o conduz pelos caminhos ímpios, pelas veredas desacertadas do erro, da falsa fé, da ambição, da hipocrisia, da maldade, enfim. Aqueles que ainda têm alguma coisa dentro de si suscetível de ser despertada, é necessário arrancar de dentro do coração a semente perniciosa desse egoísmo brutal, que avassala o coração da criatura de tal maneira, que o escraviza ao seu domínio. Enquanto o verdadeiro crente é humilde e dócil, submetendo-se à força da prova que o destino lhe oferece para a salvação, o descrente ou de falsa fé esbraveja ante o sofrimento, servindo-se dele, muitas vezes, como manto salvador para suas manifestações egoístas. Meus amigos, é tempo de chamar a atenção dos crentes espíritas e dos homens em geral. As provas são justas, porque vós fizestes jus a todas elas. Não percais de vista, porém, a letra e o espírito do Evangelho. Cada um tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que buscar por se salvar a sua vida, a perderá, e aquele que a perder por amor de mim, a salvará. Meus amigos, olhai para os fracos, para os desamparados da sorte, para aqueles que têm fome e sede de justiça, e não vos canseis de enxugar as lágrimas que virdes correr pelas faces dos que padecem. Deus vos ilumine e ampare sempre, esclarecendo-vos o entendimento, para que vejais claro na escuridão que cerca o mundo. A paz bendita do Salvador reine sobre todos vós. João de Freitas. Em 1º de novembro de 1938. Abençoada prece. Prece. O meio que Deus encontrou para que o crente, seu filho, se comunicasse diretamente com ele. Prece. Comunhão íntima do pecador arrependido com seu Pai, que está nos céus. Prece. Arroubo da alma, que parte para o além temporariamente, levada pela corrente benéfica do pensamento cristão. Meus amigos, a prece dá consolo, conforta e alimenta o espírito. Pobres criaturas aquelas que não sabem orar. Quantas luzes, quanta consolação e paz recebeu meu espírito,
pelo fato de comungar diretamente com seu Deus, por intermédio da prece. Quantas vezes ele se elevou aos páramos celestiais, em busca do grande amor, pela prece contrita do meu coração religioso. Quantas vezes o bálsamo consolador dos bons espíritos se derramou sobre mim, quando minha alma se elevava a Deus, em prece. E, ainda hoje, no mundo em que habito, onde tudo é serenidade, onde o ambiente é propício ao amor, onde a felicidade mora perenemente, quantas vezes o meu espírito comunga com seu Criador, implorando graça e paz para os que ficaram na terra, os meus, aqueles que pertencem ao meu coração pelo amor, pela convivência, pelos laços de família, e a humanidade em geral, porque nela encontro, também, muitas famílias que já foram minhas em outras vidas. Meus irmãos, a prece arrebata-nos, como num êxtase, até os pés do Cordeiro de Deus. Ela deixa o corpo inanimado na terra e carrega o espírito para as belezas do além. A prece exalta os nossos sentidos, apossa-se de nós de tal forma, que nós vemos a felicidade em plena desgraça, e nós vemos claro como a luz do dia no meio da treva, e, no meio das angústias e dores terrenas, nós encontramos tranquilidade e paz. Tudo a prece nos dá. Bendito seja Deus, que entregou nas mãos do homem esse recurso supremo, para o seu bem-estar espiritual, a prece, a oração a Deus. Bendito seja Deus, que não esquece os seus filhos, os que mais padecem, os mais cruciados na terra, desde que eles volvam os olhos marejados de lágrimas, o pensamento dolorido, o sentimento magoado, para aquele que tudo pode, que tudo o conforta, que tudo anima, que tudo faz viver em paz. Meus amigos, a prece faz-nos ver o próprio Deus, pelo pensamento. Deus vos guarde. Que assim seja. Teresa de Jesus. Em 1º de novembro de 1938. Sobre matéria espírita. Meus amigos, prezados irmãos em Jesus, desça sobre vós a sua paz. Caros irmãos, meus amigos, sempre que vos visito, que venho ao lar de João Evangelista na terra, procuro transmitir-vos instruções claras, daqueles que sabem mais do que nós. Procuro, na medida das minhas parcas forças, transmitir-vos algum conhecimento que também por minha vez adquiri, transmitido pelos mestres instrutores do espaço. Que tenho para vos dizer, vós que estudais Espiritismo, que ocupais lugar nas fileiras daqueles que são crentes, que não duvidais das manifestações dos vossos irmãos do além. Meditais sempre nos conselhos que vos forem dados, para que eles possam reformar a vossa vida, para que eles possam intuir-vos a resignação precisa nas dores inevitáveis, e também para que tenhais a instrução necessária, no sentido de bem discernir. O Espiritismo, meus amigos, tem muitas modalidades. Tudo que vem dos seres desencarnados é a matéria espírita, toda a comunicação que baixar das alturas é uma manifestação espírita. Resta, porém, analisar, verificar, de onde partem os conceitos, a ordem positiva. Fanáticos há, que não analisando os disparates insinuados, muitas vezes, por seres inferiores, que ainda não estão preparados para intuir com acerto, se deixam seduzir pelos seus ensinamentos, cometendo às vezes, fraquezas prejudiciais para as suas almas e seus corpos. Nunca aceiteis conselhos partidos daqueles que não vô-los possam dar. A vida terrena é cheia de precipícios, cheia de tentações, de dores, todas elas explicáveis perfeitamente, pela doutrina que aspirais, todas elas compreensíveis. Não resta a menor dúvida que o Espiritismo tudo pode explicar, mas, quando o Espiritismo mal orientado penetra no domínio da treva, da consciência secreta, na responsabilidade do ser pensante, é Espiritismo transviado da luz. Outra advertência que espero seja aceita, sempre que pedirdes as coisas àqueles que as possam dar, pedi em nome de Jesus, porque por ele tudo podereis obter, e, razão poderosa para isso,
Desta forma não poreis interesse subalterno sob a proteção daquele que tem o seu pensamento irmão ao pensamento divino. Vós não podeis subordinar à proteção de Jesus interesses inferiores, desonestos, mercantis, enfim,